Glória a Deus. Senta um minutinho, vamos ler a palavra. Salmos 33, versículo 13. Salmos 33, no versículo 13. Diz assim a palavra: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Tem alguém que se esconde de Deus? Não tem como. Ele observa todos os moradores da terra. Todos eles. Aliás, o salmista disse isso, né? Ele falou: para onde eu vou me esconder da presença dele, né? Onde eu vou me ocultar? Não tem como. Nenhum lugar da terra eu posso me esconder da presença de Deus. Ele está olhando. Ele vê tudo. E Deus sabe de tudo. E Ele vê, Ele tem visto. Ele vê o justo. Ele vê quem confia nele, quem tem fé nele. Ele vê quem blasfema. Ele vê o ímpio, o incrédulo. Deus, Ele vê tudo. Está observando. Ele observa. A palavra observa. Ele observa todos os moradores da terra. Na palavra lá, por favor. Todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Quer dizer, não há rei, não existe rei. Quando fala rei, é presidente, é o governante. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Pode ter o exército mais poderoso, porque a vitória só Deus é que dá. Só Deus. Todo homem depende de Deus. Todo ser humano depende dele. Ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém consegue prevalecer contra o problema, a situação, o inimigo. Só Deus, é Ele quem dá grandes o quê? Vitórias ao seu rei. Tem muitos reis, tem muitos governantes, presidentes, mas nem todos são de Deus, ou nem todos buscam a Deus. Deus, Ele olha e vê todos, mas quem nele confia, aí Deus dá grandes o quê? Vitórias. E não só o rei, né? Aqui está dando um exemplo do rei, mas qualquer ser humano. Deus, Ele olha e observa todos, mas Deus vai agir e vai operar na vida daqueles que confiam nele, aqueles que também estão olhando para Ele. A palavra diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Então Deus está olhando para nós. Ele vê todos. Mas quem está olhando para Jesus? Olha a palavra. Nem todo mundo está olhando para Jesus. Nem todos olham para Jesus. Deus, Ele vê todos. Mas nem todos estão olhando para Deus.
Lá em Miqueias fala: eu, porém, olharei para Deus. Ou seja, tem muita gente que não olha para Deus, não busca Deus. Olhar para Deus é buscar Ele, é congregar, é orar, é invocar, é confiar. Ele diz ali, ó, é Miqueias, né? 6, 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é meu Deus. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus. Quem tem o Deus? Você tem? É. Ele é o nosso Deus. É para Ele que eu olho. É para Ele que eu deposito a minha fé, a minha confiança, a minha esperança. É para Jesus. E tem que olhar firmemente. Firmemente. Porque os olhos de Deus também estão sobre mim. Ele está me olhando, Ele está me vendo. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E tem um versículo que fala também: os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra. Está observando, só olhando. E Ele está observando a todos. Só que Ele só vai agir, Ele só vai operar, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda o quê? Toda a terra. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus vai se mostrar forte, vai agir com poder, vai operar grandes obras para aquele que o coração é dele. Ou seja, aquele que também está olhando para Ele. Aquele que está olhando firmemente. E olhar para Deus é viver pela fé. Ele disse: o meu justo viverá pela fé. Os olhos da fé. Os olhos da fé. É aquele que confia nele, depositando nele sempre a confiança. A gente sempre dá o exemplo de Pedro, né? Pedro, ele andou sobre as águas, porque ele mesmo disse: se é o Senhor, então manda ter contigo que eu também vou andar. Ele estava olhando para Jesus, estava crendo, e pela fé, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ou seja, o impossível aconteceu porque ele estava olhando para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Deus, Deus vai estar operando coisas grandes na sua vida, coisas extraordinárias. O impossível vai acontecer. O impossível acontece, é sobrenatural. Mas se deixar de olhar para Ele também, aí você se torna uma pessoa natural. A diferença é essa. Deus está olhando para todos? Sim ou não? Ele observa todos os moradores da terra. A diferença é quem olha para Ele. Quem olhar para Ele, quem olhar para Deus, ou seja, quem confiar nele e depositar a sua fé nele, aí Ele vai se mostrar forte e vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Coisas grandes. O impossível acontece. Mas se olhar para o problema, se olhar para as circunstâncias, se ficar reparando no inimigo, aí afunda. Como Pedro, né? Ele deixou de olhar para Jesus, afundou. Afundou. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja,
Por que você tirou os olhos de mim? Por que você deixou de confiar em mim? Por que você deixou de acreditar? É assim. Então, Deus está olhando para nós, para todos nós. Mas Ele só vai agir e operar quem olhar para Ele também. Quem continuar olhando. Aliás, Hebreus, põe de novo lá. Olhando. Ou seja, não é só olhar uma vez. Tem que continuar olhando. Olhando firmemente. Olhando. Ou seja, você está olhando hoje, vai olhar amanhã e para sempre. Olhando. Você tem que viver olhando para Jesus. Deus diz para Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não perca o foco. Não desvie a tua atenção. A tua visão tem que permanecer ali, em Jesus. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Continua na fé. E o que acontece quem olha firme para Deus, para Jesus? Ele vai ser bem-sucedido por onde quer que andares. Aonde você for, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitórias. O que você fizer vai ser bem-sucedido. Vai ser realizado. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu?